Como sabemos, em nossa liturgia, o ano C é um ano em que percorremos, na liturgia dominical, no tempo comum sobretudo, o texto do evangelista São Lucas. Nós podemos dizer que hoje, com essa narrativa, nós estamos no ápice, quando o evangelho vai caminhando na direção daquele ponto mais alto e mais importante. Sabemos que o evangelho de Lucas é o evangelho que tem o bom samaritano. Não podemos passar ao lado de quem está caído e ficar indiferente e seguir adiante. Sabemos que nesse evangelho tem o filho pródigo, que saiu de casa, desprezou o amor do pai, a casa do pai, foi aventurar a vida e deu tudo errado. Desconcertado, quis voltar para casa para estar ali novamente, porque reconheceu o que havia perdido, mesmo que o pai não o recebesse com a dignidade de filho. Mas foi surpreendido que o pai não quis ouvir o seu discurso de arrependimento. O pai o abraçou e o cobriu de beijo. Isso é característica do evangelho de Lucas, que é o evangelho do Pai misericordioso. E a igreja é chamada a ser misericordiosa como o Pai. Nós não podemos dizer que somos família de Deus, mas o que o Pai é para nós não significa nada. O Pai é misericordioso e nós não o somos à mesma altura. Então, nós devemos pensar a misericórdia em duas dimensões. A misericórdia é olhar para os fragilizados e cuidar deles. E a misericórdia é perdoar ofensas. Isso é característica de Deus. Então, nós somos chamados a perguntar, somos uma igreja que vê os fragilizados, os caídos e cuida deles? Somos uma igreja que tem a capacidade de testemunhar o seu amor no perdão, dentro e fora do templo? Somos misericordiosos como o Pai? No Evangelho, nós somos chamados a ocupar o lugar dos personagens bíblicos. Jesus é sempre o protagonista. Os figurantes da cena somos nós. Naquele momento, as pessoas que estão à volta de Jesus nos representando, para que depois possamos também ocupar os mesmos lugares. Então, hoje, nós temos uma multidão que de alguma forma, se sente incompreendida com o ato de Jesus. Como ele pode acolher esse pecador? Como ele pode ir na casa deste homem, entrar na casa deste homem? Zaqueu não tem esse merecimento. Então o evangelho tem a multidão. A multidão ora aclama Jesus, ora rejeita Jesus e seus ensinamentos. E Jesus vai transitando. No meio da multidão sai alguém. Então esse alguém que sai da multidão somos nós. A igreja não pode ser formada de uma multidão que não tem identidade. A igreja é formada por discípulos, por aqueles que deixaram de ser multidão e querem viver a fé, acolhendo os ensinamentos de Jesus. E a multidão muitas vezes se torna obstáculo para que possam aproximar de Jesus. O homem que estava à beira do caminho começou a gritar porque a multidão não permitia a proximidade dele com Jesus. Hoje Zaqueu precisou subir numa árvore porque ele era pequeno e a multidão o impedia. E em meio a essa cena, Jesus está curando um homem cego. E esse homem cego vai enxergar plenamente. E esse homem cego se torna Zaqueu. Alguém que Jesus entrou na sua vida e realizou uma grande transformação.
O Papa Bento XVI dizia: a conversão não é adesão a uma ideia, que o Evangelho não é uma ideia nem uma ideologia. A conversão verdadeira é a experiência profunda do encontro com uma pessoa, com a pessoa de Jesus. E quando esse encontro verdadeiramente acontece, como nós temos no Evangelho, hoje Zaqueu, poderíamos ter Mateus, poderíamos ter a Samaritana, poderíamos ter Nicodemos, poderíamos ter Paulo e tantas outras figuras bíblicas. Fizeram a experiência do encontro. Jesus entrou na sua casa, Jesus entrou na sua vida. Isso gerou uma profunda transformação. Então o Papa Bento XVI dizia: é o encontro com uma pessoa que dá um sentido novo e um rumo definitivo à nossa vida. Nós temos que perguntar: a presença de Jesus na nossa vida, que nos deu esse novo nascimento de filhos de Deus, que nos redimiu do pecado e da morte, que nos conquistou a vida eterna, a herança dos santos, isso gerou uma mudança profunda na nossa vida? Ou quando saímos da igreja, nós vivemos como farinha do mesmo saco? Tudo que o mundo oferece é bom. Paulo diz: tudo posso, mas nem tudo me convém, porque sou discípulo e anunciador do Evangelho. Uma coisa é ser anunciador. Nós que somos anunciador temos uma dupla responsabilidade de anunciar com palavras e testemunhar com a vida. E quem ouve nos bancos da igreja tem o compromisso de testemunhar com a vida. E por que não, se estamos no mesmo missionário, estado permanente de missão da igreja, a maior força do anúncio do Evangelho não é o verbal, é o testemunho. É esse que muda a vida das pessoas. Discursos falsos nós temos em tudo que é ambiente. Que a igreja não seja um lugar de discursos falsos, mas seja um lugar de pessoas autênticas na fé, que querem ser verdadeiramente discípulas de Jesus, sair da multidão. Igreja cheia não é sinônimo de boa coisa e nem de muitos aplausos. Nós temos que pensar a autenticidade. Se é melhor ser menos sendo mais. Menos, mas quem tem compromisso com a fé e com o Evangelho. Não mais porque tem uma rotina religiosa, que não acolhe verdadeiramente a palavra de Deus e não se converte. Coloquemos-nos no lugar, e tanto é que a palavra do semeador, cada 4 que escuta a palavra de Deus, só um leva a sério. E ainda essa semana nós tivemos o Evangelho que alguém vai dizer: Senhor, ensinaste em nossas praças e comemos na vossa presença. Não vos conheço, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não é a quantidade de vezes que ouvimos o Evangelho ou a quantidade de vezes que comungamos que nos salva. É a autenticidade da escuta da palavra de Deus e a autenticidade da comunhão. Se isso gera uma profunda transformação na nossa vida. Se isso nos faz bons cristãos, dentro e fora da igreja. E voltamos a Mateus, ou a Zaqueu. Zaqueu tinha uma vida pregressa, um tanto sombria. Era chefe do cobrador de impostos e muito rico. O Evangelho fez questão de dizer as duas coisas. Chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Era um homem que tinha uma posição de destaque e era um homem também que era, assim, por muitos, tinham esse homem como um homem que a sua prática os prejudicava. Porque por ser chefe do cobrador de impostos, e tinha uma certa liderança e uma capacidade para impor os tributos, então impunha tributos pesados ao povo. Então, o ser muito rico está associado a ser chefe dos cobradores de impostos. Se a sua riqueza vinha de uma prática injusta, de um imposto
que prejudicava a muitos. E talvez também fosse muito rico porque era corrupto, porque recebia propina, como muitos são ricos por sonegação. Como muitos são ricos porque pagam maus salários. Porque muitos são ricos porque exploram. Então ele tinha esta vida de ser muito rico e a fonte da sua riqueza, de alguma forma, era questionável. Porque ele era chefe dos cobradores de impostos, podendo impor altos tributos e podendo até receber propinas. Jesus entra na realidade deste homem e diz que ele não veio para os que já estão sãos, mas ele veio procurar e salvar o que estava perdido. Até então, Zaqueu é um perdido. Ele age em desfavor da sua salvação. E está em questão no Evangelho dar uma resposta. São poucos os que se salvam, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Nesses momentos, Jesus está respondendo essa pergunta. Sabemos de um outro momento em que uma pessoa muito rica aproximou de Jesus e perguntou: o que devo fazer? Eu já observo os mandamentos. Jesus vende os seus bens, dá aos pobres e acredita no reino de Deus. Abrace a sua salvação. Ele preferiu ir embora do que dispor de seus bens. E no centro da sua vida estava a riqueza que ele tinha. Nós temos que nos perguntar o que está no centro da nossa vida. Se é Cristo e o Evangelho. Se são as renúncias que o Evangelho nos pede. Se é o testemunho que o Evangelho nos pede. Ou se são as nossas conivências. Eu quero a bênção de Deus para ser uma pessoa próspera, mas também não quero viver praticando a justiça. O importante é o dinheiro, não a maneira como esse dinheiro chega às minhas mãos e ao meu bolso. Então é questionável hoje a atitude de Zaqueu. E Jesus então entra na vida porque o olhar de Jesus alcançou Zaqueu. Zaqueu está na árvore. Jesus tinha tudo para passar ali de forma desapercebida. Quem se humilha será exaltado. Nesse momento, Zaqueu, aquele homem cheio de poder, chefe dos cobradores de impostos e muito rico, põe o manto, a vestimenta da humildade. E aí começa a sua mudança de vida. Ele ter subido numa árvore, como se diz, quase que uma atitude ridícula para aquele homem tão rico, para poder de alguma forma ver Jesus passar. E foi surpreendido. Jesus parou e olhou para ele. E esse olhar de Jesus penetrou o ser de Zaqueu. E aí começa a sua grande mudança. Ele quer ser um homem de fé. E para ser um homem de fé, num primeiro momento, bastava que ele devolvesse 4 vezes mais àqueles a quem ele de alguma forma lesou ou prejudicou. Isso a lei exigia. Se você prejudicou alguém, devolva 4 vezes mais. Então ele já está disposto a ser um judeu. Eu vou cumprir a lei, vou devolver 4 vezes mais a todos a quem prejudiquei. Mas fez mais do que isso. O cristão não é um mero cumpridor de preceitos. Então ele não se converte para se tornar um judeu. Ele agora entra no caminho da graça e da salvação, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Agora ele vai se tornar discípulo, ele vai sair da multidão. Vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Isso a lei não exigia. Entrou agora o Zaqueu, muito rico, essa riqueza um tanto duvidosa, agora é um homem desprendido. Vou dar 4 vezes, vou dar a metade. A lei não exige, o preceito religioso não exija que eu dê a metade dos meus bens aos pobres, mas eu vou dar. Porque agora entrou a gratuidade da graça na minha vida. E envolvido da gratuidade da graça, eu me faço também gratuidade para o outro.
Esse é um distintivo cristão. Quem entende que a salvação é da gratuidade da misericórdia de Deus. Isso nos faz também pessoas generosas e gratuitas. E aí nós desprendemos. Esse é um grande mal hoje, é um grande escândalo. Quando temos até pessoas que frequentam igrejas, que os bens que possuem estão no centro da sua vida. Não está no centro da sua vida a gratuidade, a fraternidade, o espírito de partilha, a generosidade. Mas eu vivo o homem velho do egoísmo, o homem velho da ganância, o homem velho que pensa mais nos seus bens do que no amor fraterno. O cristão é aquele do amor fraterno. É aquele que dá generosamente do que tem, porque vê o outro à sua volta como aquele que está privado de uma vida digna. Que sejamos esses cristãos que saem da multidão para entrar verdadeiramente no discipulado de Jesus, como fez Mateus. Que a nossa prece hoje seja: Jesus, coloca-me no lugar de Mateus. Alcança-me com o teu olhar e realiza na minha vida essa verdadeira transformação. Quero ser um Zaqueu depois que foi tocado por esse olhar. E sua vida mudou definitivamente e irreversivelmente. Agora ele está verdadeiramente no caminho da vida eterna. Assim seja.